Fala galera do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 76, concentrações percentuais. Pessoal, essa aula faz parte das nossas aulas regravadas de soluções, beleza? Ela está sendo regravada no intuito de melhorar a qualidade de som e de imagem da aula, beleza? Então tá bom. Pessoal, nós vimos na aula de número 74 o conceito de soluções, o que eram as soluções. E na aula de número 75, que não foi regravada e nem será, nós vimos sobre os conceitos de soluções coloidais, beleza? Então, só para relembrar aqui um pouquinho de novo, é o seguinte: uma solução, ela é toda mistura do tipo homogênea, ou seja, aquela que nós vamos enxergar uma fase só quando nós misturarmos dois ou mais componentes. E a solução, ela obrigatoriamente deve ter soluto mais solvente, beleza? Tudo isso nós já vimos na aula de número 74. Só que tem uma coisa: qual que é a proporção entre o soluto e o solvente para ser considerado uma solução? Esse, então, é um dos assuntos que nós iremos falar na aula de hoje, das concentrações percentuais. Vamos começar a aula, pessoal, imaginando essa seguinte situação. Um técnico de laboratório, ele precisa preparar uma solução. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pesar uma massa qualquer de um soluto e vai adicionar ao seu solvente, formando então a solução final. Beleza? Até aqui nenhuma novidade. Só que, como relacionar, como que outras pessoas poderiam estar pegando esse líquido, poderiam estar pegando essa solução e saber qual foi a proporção utilizada nessa solução? Então, pessoal, os químicos pensando nisso, eles pensaram o seguinte: olha, se eu colocasse uma massa qualquer em um volume fixo dessa solução, e esse volume fixo fosse de 100 ml, aí eles deram o seguinte nome, né? Eles chamaram essa misturinha aqui, eles chamaram de título. Beleza? Então por que os químicos chamaram isso daqui de título? Porque isso daqui vai estar dando nome à solução, né? Vai estar dando identificação para a solução. E feito isso, então, eles resolveram fazer essa seguinte, né? Eles chegaram a essa seguinte relação matemática. O título, que é representado por essa letrinha grega, ele é a proporção entre a quantidade de soluto por solução, tá? Vezes 100. Vezes 100 porque é percentual, beleza? Então, para nós chegarmos até 100, tem que ser percentual. Pessoal, lembre-se que solução, quando nós falamos o percentual de soluto sobre solução, lembrem-se que a solução, ela é soluto mais solvente. Isso é muito importante ser observado, beleza? Então, vamos estender e vamos identificar quais são os tipos de títulos que pode existir ou concentrações percentuais para uma solução. O primeiro tipo, então, pessoal, é o título peso por peso ou massa por massa. Olha, esse título, essa concentração peso por peso, eu particularmente não gosto muito porque a física dá uma outra definição para peso. Eu prefiro essa identificação aqui, percentual massa por massa. Então, portanto, na maioria das vezes que eu vou falar de concentração percentual, eu vou estar utilizando essa daqui. Quando eu digo que um título, o percentual dele massa por massa é alguma coisa por alguma coisa, eu estou querendo relacionar a quantidade em gramas de soluto que eu tenho a cada 100 gramas de solução. Beleza? Continuando então, pessoal, nós teremos o percentual massa por volume, ou peso por volume. O que é o percentual massa por volume? Percentual massa por volume, ele vai relacionar a quantidade de gramas de soluto que eu tenho a cada 100 ml de solução. E nós, por último, e não menos importante,
temos o percentual volume por volume ou grau GL, grau Gay-Lassalle, né? Que qualquer uma dessas duas unidades aqui, elas relacionam a quantidade de solutos que eu tenho em ml a cada 100 ml de solução. Pessoal, o conceito teórico dessa aula termina aqui, mas nós precisamos fazer alguns exercícios para nós entendermos como que isso pode ser cobrado em provas de vestibulares, beleza? Então vamos aqui treinar um pouquinho com o exercício. Então aqui, o primeiro exercício é o seguinte: quantos de cloro existe em 1 litro de água sanitária 2%? Então, água sanitária em alguns estados do Brasil é chamado de Cândida, tá? Então, 2%, pessoal, quando não nos dá nenhuma unidade na frente, quer dizer que é 2% peso por peso, ou massa por massa. Só que, como a solução ela está em litros, ou seja, está em volume, e o soluto aqui, perdão, e o solvente é a água, nós sabemos que 1 litro de água é igual a 1000 ml, que é igual a 1000 gramas. Por esse motivo, então, eu vou usar o percentual em massa por volume, porque não vai fazer alteração nenhuma nas minhas contas. Beleza? Beleza. Como ele está querendo um título, eu posso usar essa formulazinha aqui. Beleza? Então, se eu estou querendo um título, não tem nada me impede de eu voltar nessa forma. Então, achando aqui o título, teremos que o percentual é a quantidade de soluto. Quem que é meu soluto? O que está em menor quantidade. No caso aqui é o cloro. Então são 2,0 dividido por 1 litro de solução. Beleza? Só que como que está no percentual, multiplica tudo isso por 100. Então, 2 dividido por 1 vezes 100, nós teremos que esse percentual aqui vai estar dando 2.000. Perdão, 200. Tira um zero aí. Só que isso daqui está dando um percentual 200 massa por volume, e esse volume está em litros. Só que nós já aprendemos que a concentração ela não tem que ser dada em ml, então nós vamos fazer uma alteraçãozinha aqui e colocar que o percentual massa por volume é 2,0 dividido por 1000 vezes 100. 2 zeros daqui cortam com 2 zeros aqui. Nós temos 2 dividido por 10 e nós encontraremos que o percentual da água sanitária é 0,2% massa por volume. Só que ele não está querendo saber qual é a quantidade de cloro existente. Nós já achamos qual que é o percentual para essa água sanitária. Ou seja, e nisso daqui, a quantidade exata de cloro que nós temos aqui é essa proporção aqui, de 0,2 massa por volume. Em outras palavras, para cada 1 litro de água sanitária, eu tenho 2 gramas de cloro. Beleza? Então é assim que nós resolvemos esse primeiro tipo de questão. Vamos ver outro tipo de questão. Questão número 2, ela fala o seguinte: quantos de álcool existe em uma embalagem de 500 ml, 70 graus, grau GL? Bom, na embalagem de 500 ml de álcool, nós temos o que? O soluto e, no caso aqui, a solução.
que é o álcool mais a água. Eu dizer que eu tenho 70 graus GL é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 70 ml de álcool para cada 100 ml da solução como um todo. Só que se eu estou trabalhando com 500 ml de solução, terei X de soluto. Então, fazendo essa regra de 3, nós teremos 500 vezes 70, 500 ml vezes 70 ml, tudo isso dividido por 100 ml, ml corta com ml, 2 zeros cortam com 2 zeros aqui, agora fica fácil, é só fazer 70 vezes 5. Então, se nós fizermos aqui, veremos que 7 vezes 3 dá 35, com outro 0, 350. Então, em 500 ml da solução de álcool, nós teremos 350 só de álcool puro. E se ele quisesse saber qual que é a quantidade de solvente, é o restante, que dá 150 ml. A próxima questão, ela diz o seguinte: qual é a concentração percentual peso por peso se temos 40 gramas de soluto em 200 gramas de solução? Bom, essa daqui é o típico questão que nós podemos usar a formulazinha. Então, nós sabemos que 40 gramas é de soluto sobre 200 gramas de solução vezes 100 para ficar em concentração percentual. 2 zeros daqui cortam com 2 zeros aqui. Nós temos 40 dividido por 2. Não temos? Então 40 dividido por 2 dá 20. Gramas corta com gramas, a unidade final tem que ser percentual. Então a concentração peso por peso é 20% nessa questão de número 3. Facinho, facinho? Então vamos para mais uma. Essa questão 4, ela é uma típica questão que pode cair no Enem. Porque conta uma historinha e vai falando que dois amigos falaram não sei o que, e pede unidades de transformações. Ela é uma questão típica que o Enem gosta de cobrar. Aqui eu resumi bastante, né, justamente para tentar ficar algo mais de boaça aqui para o nosso espaço. Então vamos direto ao ponto aqui na questão. Ela fala o seguinte: que a cerveja tem um teor alcoólico de 4 graus GL e o uísque 45 graus GL. Uma pessoa que toma 200 ml de uísque, quantos ml de cerveja uma outra pessoa deverá tomar para que os valores fiquem próximos? Qual que é a jogada dessa questão aqui? É nós descobrimos quantos ml a pessoa tomou, né, quantos de álcool a pessoa ingeriu, né, em relação ao uísque, e depois quantos de álcool ela ingeriu em relação à cerveja. Vamos ver como nós faremos isso. Para essa questão então, pessoal, eu já deixei aqui o esquema todo montado para vocês, para a aula não ficar tão cansativa. Olha só, em relação ao uísque, que deve ser o primeiro a ser feito, nós temos soluto sobre solução. Então, eu dizer que o uísque é 45 graus GL, significa que eu tenho 45 ml de soluto, ou seja, de álcool, a cada 100 ml de solução, que é o álcool mais as outras coisinhas misturadas para fazer o uísque. Se o carinha tomou 200 ml da solução, ou seja, do uísque, quanto de álcool ele ingeriu? 90 ml. Beleza? Regrinha de 3 aqui, simples. Ou seja, para a cerveja, quando o cara, como ela tem um grau GL 4 graus GL, são 4 ml de álcool para cada 100 ml de cerveja, né, como um todo. Para o cara ingerir 100 ml de álcool, que é equivalente a essa quantidade, ele precisa tomar aproximadamente 2,25 litros de cerveja. Beleza? Então,
Essa é mais uma forma com que essas questões de percentuais podem ser cobradas. Muito bem, agora nós vamos fazer uma questão referente à aula de número 74, que é uma questão gráfica, beleza? Envolvendo também soluções. Vejamos como que ela pode ser cobrada. Então, essa questão, a questão 5, ela diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a solubilidade de um sal. Então, vamos ver aqui a solubilidade desse sal. Só posicionar aqui. Muito bem. Então tá aqui o nosso gráfico. O eixo Y é a quantidade em gramas, ou seja, cada pontinho desse é a quantidade em gramas que dissolvem a cada 100 gramas de água. E isso relacionado com a temperatura. Aqui o gráfico, ele dá uma curva para nós referente à sua solubilidade, né, e demonstra alguns pontos distintos. E através disso, ele pede o seguinte aqui no item A: calcule a quantidade de água necessária para dissolver 60 gramas do sal a 35 graus. Então vamos ver como nós poderemos resolver esse tipo de questão. Primeira coisa de tudo é identificar qual é a temperatura que nós estamos trabalhando. Se ele está falando que está 35 graus, está aproximadamente aqui nesse pedacinho aqui. Beleza? E ele está querendo saber qual a quantidade de água necessária para dissolver 60 gramas do sal. Ou seja, os 60 gramas estão aqui. Só que ele quer usar os 35 graus. Então vejamos, 35 graus, quantos que pode ser solubilizado? E colocar aqui, até aqui mais ou menos. Então em 35 graus, 100 gramas de água consegue solubilizar aproximadamente uns 55 gramas. Beleza? Então, vamos anotar esses dados aqui. Ó. Nós temos aqui o seguinte: estamos trabalhando com 35 graus Celsius. É a nossa temperatura de trabalho. E nós sabemos que em 35 graus Celsius, 100 gramas de água, vamos colocar aqui, água. 100 gramas de água consegue solubilizar mais ou menos 55 gramas desse sal. Não tá a regrinha de 3 assim, né? Só que ele tá querendo dissolver 60 gramas do sal. Qual é a quantidade de água que deverá ser utilizada? Beleza? Aí sim, feito tudo isso, nós podemos fazer a nossa regrinha de 3 simples. Aí temos 100 gramas vezes 60 gramas dividido por 55 gramas. Gramas corta com gramas. A resposta que nós vamos achar aqui está vindo referente à incógnita da água, ou seja, o valor que nós encontrarmos aqui deverá ser referente à quantidade de água. Então, quando nós fizermos essa conta, nós encontraremos que a quantidade de água será aproximadamente 109 ml. Beleza? Facinho, facinho? Então vamos para mais uma questão. Mais uma questão não, né? Mais um item da questão. Aí fala o seguinte: considere que sejam misturados 50 gramas de água com 50 gramas do sal a 20 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para 30 graus, qual a massa de sal que não se dissolverá? Então, vamos lá de novo. Aqui no gráfico, ele agora está querendo trabalhar com 30 graus Celsius. Por quê? Começou aqui no 20 graus Celsius, mas a temperatura foi elevada até os 30 graus Celsius. Aí, ele está falando que foram misturados 50 gramas de água com 50 gramas do sal. O que eu sei, observando aqui do gráfico, é que 40 gramas do meu soluto são dissolvidos em 100 gramas de água a 30 graus. Beleza? Essa informação vai ser importante aqui para nós. Então vamos
montar aqui, anotar todos esses dados. Água, sal. E nós temos, observando ali no gráfico que nós acabamos de ver, que 100 gramas de água conseguem solubilizar 40 gramas do sal. Só que, aqui no problema, ele nos diz que ele está trabalhando com 50 gramas de água e não com 100 gramas de água. Então, 50 gramas de água solubilizam X2, né? Então, se daqui para cá está dividindo por 2, daqui para cá também divide por 2, então 50 gramas de água vão conseguir solubilizar somente 20 gramas do sal. Só que ele não misturou 50 gramas do sal. Se ele misturou com 50 gramas do sal, 20 gramas vão solubilizar. A massa que não irá solubilizar é de 30 gramas do sal. Beleza? Facinho, facinho? Facílimo, né, pessoal? Vamos então para o item C. O item C também contava uma historinha gigante, aí eu acabei resumindo aqui por causa do nosso tempo. O item C ele fala o seguinte: existem duas soluções, beleza? A solução 1, ela tinha 30 gramas do sal dissolvidos em 100 gramas de água a uma temperatura de 30 graus Celsius. Na solução 2, haviam 40 gramas do sal dissolvidos em 50 gramas de água a 10 graus Celsius. Misturaram-se as duas soluções e a temperatura final foi de 20 graus Celsius. E ele quer saber qual a quantidade de sal que vai solubilizar, qual que não vai. Para fazermos isso, vamos entender o que o problema nos diz primeiro. Formou aqui uma solução C, uma terceira solução. Formou uma terceira solução. Essa terceira solução, o que nós podemos extrair dela de dados é o seguinte, que o volume final dela, o VF, é 100 gramas de água da primeira mais 50 da segunda, então nós temos 150 gramas de volume aqui, né? O volume final, a massa final da solução. Já o nosso solvente, perdão, o nosso soluto, tinham 30 graus da primeira 30 gramas da primeira solução, mais 40 gramas da segunda solução. 40 mais 30, 70. Ou seja, eu formei uma solução que tem um volume de água de 150 gramas e um soluto de 70 gramas. E o que ele quer saber? Qual a quantidade que vai solubilizar e qual a quantidade não vai solubilizar. Lembrando que tudo isso daqui está a 20 graus Celsius. Agora sim, eu tenho condições de olhar o meu gráfico e resolver esse problema. Se nós voltarmos aqui no gráfico, pessoal, e nós vamos achar a saturação dessa solução a 20 graus Celsius. Está mais ou menos nesse ponto. Então, a 20 graus Celsius são solubilizados 30 gramas de soluto, mas tudo isso em 100 gramas de água. Beleza? Agora sim, com base em tudo isso daqui, nós conseguiremos resolver o nosso problema. De novo, seguindo a mesma linha de raciocínio, nós teremos água mais sal. O volume de água, né, ou seja, da nossa solução final, é de 150 gramas. E eu quero saber quanto que isso daqui vai solubilizar, que eu vou chamar de X3. Só que eu sei que nessa temperatura que estamos trabalhando, que é 20 graus Celsius, nós conseguimos solubilizar 30 gramas desse sal em 100 gramas de água. Aí
É só resolver por meio de uma regrinha de 3 simples. Teremos aqui então, x3 é igual a 150 vezes 30. Tudo isso dividido por 100 gramas. Gramas corta com gramas, um zero corta com um zero corta com um zero. Vai sobrar uma massa, né? E essa massa vai ser a massa de sal que vai ser solubilizada em 150 gramas de água. Se nós fizermos as contas, 15 vezes 3, 45. 45 gramas de quê? De sal vão ser solubilizadas. Quantos de sal, ou seja, quantos do meu soluto eu tenho? 70. Então, para mim saber a quantidade que vai ser solubilizada, já tem. Que é 45 graus. Mas se eu quiser ir além e saber quantos ficou no fundo, é só fazer 70 menos 45. Tudo isso daqui em gramas e vocês encontrarão 25 gramas, que é a massa final do nosso sal. Correto? Do nosso sal que vai estar no corpo de fundo. Então tá bom. Essa foi então a nossa aula regravada de concentrações percentuais. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!